Muita gente me pergunta como ser um hacker, como começar na área de segurança da informação. Bem, não existe um passo a passo, mas eu posso te dar algumas dicas e pilares para que você comece a estudar e quem sabe um dia chegar a ser um hacker. Tentar explicar alguns passos, alguns pilares importantes para que você tenha um conhecimento, uma bagagem suficiente para trabalhar na área de segurança da informação. Na realidade, para você começar a estudar para esse caminho, para ser um hacker, entre muitas aspas, e isso requer, é claro, alguns conhecimentos base. Além, é claro, da bagagem que você vai tendo ao longo do tempo. A primeira coisa que você precisa ter para começar nessa área é ter curiosidade. Aí você pode me perguntar, por que que isso é importante? Basicamente porque no mundo do hacking, você precisa entender como as coisas funcionam. Ou seja, não tem como você invadir um sistema que você não entende nem o funcionamento básico dele. Outro ponto muito importante é sempre estar atualizado. Então, é necessário que você sempre fique atento às novas tecnologias, vulnerabilidades e o que está acontecendo no mundo da tecnologia, para que você saiba quais são os próximos tópicos que você deve estudar. Até mesmo porque se você quer seguir para a área de tecnologia, você tem que ter total noção que você nunca vai poder parar de estudar porque a tecnologia ela evolui a cada dia e todo dia a gente tem novas tecnologias no mercado, a gente tem novas linguagens de programação, novos frameworks, novas formas de se construir o que era construído de uma forma totalmente diferente há 1 ou 2 anos atrás. Então você sempre vai precisar estar estudando e a curiosidade é extremamente necessária para isso. Agora, partindo para uma parte mais técnica, você precisa entender de lógica. Isso não é muito lógico? Desculpa pelo trocadilho. Ah, mas qual lógica que eu preciso entender? Tem tantas por aí, não é mesmo? E a principal lógica é a de programação, mas enfim, o que Seria isso, meu patrão? Basicamente, programar não é fácil, mas para que isso ocorra com mais facilidade, é preciso saber a lógica por trás da programação. E aí, meu chapa, o próximo passo é partir para programação. Vem comigo. Você não precisa ser um manjador de Desculpa, você não precisa ser um DevSecOps Extra Builder Blaster Extreme Net. Ou seja, não é necessário saber desenvolver em 387 linguagens de programação. Contudo, é importante entender as mais utilizadas e adotar uma para você, como a sua filha, como linguagem principal. Ou seja, de fato saber se virar nela. Preciso que você faça um script nessa linguagem. É a linguagem que você precisa fazer o Paranauê louco funcionar. Ah, preciso fazer um código rapidinho para automatizar alguma coisa. É nessa linguagem que você precisa se virar. Outro pilar bastante importante para seguir o seu caminho turbulento e complicado é aprender redes. Que redes? De pesca? De descanso? Não, a de computadores. Então, brasileirinho e brasileirinha, você vai ter que aprender como a internet funciona, quais os seus dispositivos e como eles se comunicam, seus protocolos, equipamentos importantes para fazer essa belezinha que você está assistindo esse vídeo carregar na sua máquina, como que a rota funciona, fala para mim, como é que um roteador se comunica com outro, o que é o protocolo RIP. Então, você precisa de modelo OSI, comunicação cliente-servidor e vários outros paranauê. E para te ajudar nessa tarefa difícil pra cacete, a gente criou redes para segurança da informação, que já tem uma lista de espera aberta, link na descrição, então você pode se inscrever lá. Então, não tem como você hackear um servidor sem saber como ele se comunica, né? Fica meio foda. Mas, caso você não queira comprar o curso ou não tenha disponibilidade, a gente tem bastante conteúdo também aqui no canal e no Civirol. Geralmente os cursos eles são desenvolvidos para isso, né? A gente mastiga o conteúdo e entrega prontinho dos anos que a gente se fudeu estudando. E agora um outro ponto muito importante para você que você precisa entender definitivamente são os sistemas operacionais. Por quê? Porque o sistema operacional é a ferramenta principal que você vai estar utilizando para conseguir construir o seu workspace. Você precisa entender como esse sistema funciona e entender muito mais do que botõezinhos e coisas coloridas que o Windows te mostra. Porque o Windows também tem um terminal, sabia? Olha que mágica. Então você precisa entender sistemas operacionais, porque nesses sistemas vão rodar suas ferramentas cudonas. Na realidade, a gente tem que entender que ferramenta é só ferramenta e sistema é só mais uma ferramenta. Agora, se você quiser ir para a parte de hacking mobile, aí a gente tem o Android e o iOS entrando nessa briga. E aí você vai precisar estudar esses caras, obviamente, porque não tem como trabalhar com
hack de mobile sem você saber como funcionam os sistemas operacionais mobile. Outro ponto bastante importante que são os bancos de dados, que é onde ficam as nossas informações, olha que incrível. E aí a gente não está falando de MariaDB, MySQL ou PostgreSQL. A gente está falando da estrutura em si, banco de dados. Como que um banco de dados funciona? Um banco de dados relacional, um banco de dados não relacional, que é o tal do NoSQL. Então aqui você tem que entender o funcionamento do banco de dados e aí mescla muito com aquela linguagem de programação que eu falei alguns minutos atrás, lembra? O SQL. Se você não lembra, ou você não está assistindo esse vídeo com atenção, ou você está muito noiado. E aí, um dos dois, né? De qualquer forma, você vai precisar. Se você não prestou atenção, volta. Olha o que eu falei lá. Se prestou, tá show. Na real, não. Porque segurança da informação é uma área que abrange gestão de segurança, abrange um monte de coisa, tem vaga pra caramba, tem vertente pra caramba. E o hacking é basicamente sobre hackear. É você burlar o sistema, é você ter a malícia para entender como é que aquilo foi desenvolvido e pensar, ok, por onde que eu consigo invadir essa porcaria? Então, isso é o hacking. E o hacking a gente consegue com o tempo de experiência, fazendo máquinas no Capture the Flag, ou seja, resolvendo em sistemas controlados todo esse rolê. Então, o hacking é sobre invadir de fato. Não é teórico, ele é prático. E para você saber um pouco mais de hacking, mas a gente também tem uma playlist sobre Capture the Flag, que vai te mostrar um pouquinho mais sobre o hacking em si, beleza? Então, basicamente, eu acredito que essas sejam as minhas dicas incríveis para você seguir na área de segurança da informação. E é isso, não se prenda a ferramentas. Ferramentas, elas servem para te ajudar a fazer alguma coisa. Então, você tem que saber as técnicas, saber como e o porquê, e não quais ferramentas em si eu devo utilizar para fazer tal coisa. O hacking não é um passo a passo. Ele é basicamente um caminho com várias curvas, pedras, desafios, tristezas e desilusões. Mas, se você quer seguir para essa área, vai fundo. Se eu conseguir, você também consegue. E quando você for comprar curso, lembre-se bem, compre curso pelo conteúdo e não pelo sonho que estão tentando te vender. Beleza? Então, basicamente é isso. A gente se vê no próximo vídeo ou no vídeo anterior, porque você pode acessar os vídeos aqui e ver um vídeo de antes e não um vídeo de depois. Reflita. E bora estudar.